E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro, esse é mais um vídeo do setor 2814 e no vídeo de hoje vamos continuar a saga de responder quem é o Deus Supremo da DC Comics. Novamente já adianto, nada que é estabelecido pela DC, é somente uma junção de fatos e teorias, juntamente com declaração de alguns autores. Então já corre lá na parte 1 para você dar uma olhada lá sobre o que eu falei sobre a presença, certo? Os conceitos a seguir são bem abstratos e parece mais aquela aula de matemática bem difícil que você nunca viu na vida, os termos, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Então, se você gosta desses temas, então já deixa o like, compartilha aí o canal, né, com os amigos, se inscreve se não é inscrito, para fortalecer aqui. Em 2008, mais especificamente na revista Superman Beyond, né, número 1, o Grant Morrison ele introduziu o conceito de overvoid. E até assim, nesse vídeo eu vou chamar o termo em inglês, né? Tem até algumas traduções como o sobrevazio ou o além do vazio. Mas eu não gosto de nenhuma dessas traduções e o overvoid fica melhor. Então assim, nessa HQ o Morrison define esse conceito como uma forma de inteligência infinita e abstrata. E para entender melhor o que esse conceito representa, é só pensar na seguinte hierarquia. Nós temos o universo, que seria uma coleção de planetas. Depois veio o conceito do multiverso, que seria um agrupamento de vários universos. E agora nós estamos na atual fase da DC que fala do omniverso, que é um conjunto de multiversos. Tá vendo que é sempre generalizando. E tudo isso que eu falei, ainda assim, está contido dentro do Overvoid. Dentro da própria HQ, o Morrison não explica muito bem o que seria esse Overvoid, né, nas raras aparições que ele teve. Mas em uma entrevista para a IGN, né, logo após a saga Crise Final, ele explica um pouquinho melhor o que quer dizer. O Overvoid, na verdade, seria representado como uma folha de papel em branco, né, contendo todas as histórias. E o Omniverso DC seria exatamente esse ponto aqui, ou seja, um quase nada em relação a todo o papel. Segundo Morrison, a folha branca representa o Deus superior da DC, que pode ser pensado como sendo toda a imaginação. Na verdade, sim, é um lugar onde tudo pode acontecer. Você pode até falar, mas a imaginação não seria a quinta dimensão? Na verdade, o Overvoid vai além, né, dessa quinta dimensão, já que ele é a imaginação dos criadores de história. E aliás, já vai até um spoiler, em breve vocês vão ver um vídeo sobre as várias dimensões da DC, né? Tem mais ou menos umas 15 aí. Em outras palavras, o Overvoid representa as ideias, né, que os humanos ou os escritores podem ter. E pode-se pensar que assim, o que foi escrito é somente uma das milhares de ideias, né, que a DC teve nas reuniões ao longo dos anos, né, e os editores tiveram que escolher uma, né, para criar toda essa cronologia. O termo Overvoid ele retorna somente em 2015, né, na edição do livro Guia do Multiverso DC, dentro da saga Multiversity. Lá, o Kamandi da Terra 51 ele encontra umas escrituras em umas paredes que fala sobre o tempo mais primórdio possível, né, que seria o tempo antes do tempo. E nesse período, né, onde o tempo e o nada era praticamente a mesma coisa, é quando se percebe que existiu uma falha dentro dessa perfeição. Cada perfeição seria a folha branca, né? E essa falha, esse pontinho, seria a própria DC Comics. É algo tão pequeno e mesmo assim é tudo que já foi escrito nos mais de 80 anos da DC. Mas mesmo assim, não é nada em comparação ao que poderia ter sido feito. E após perceber essa falha, o Overvoid chama a si mesmo de mente monitora sobre o vazio, né? Até quem lê ou relê essas histórias pode até se confundir com alguns detalhes, né? Principalmente em relação aos monitores, né? Que ele fala que criou um monitor, anti-monitor. Mas essa parte dos monitores, né? Que é o Mar Novu, o Dax Novu, o Nix Wotan, eu vou contar tudo em um outro vídeo. Só que no livro guia, o Overvoid é praticamente contado em uma única página também, então poucos detalhes. Então, após essa saga Multiversity, o Morrison deu outra entrevista para a IGN e lá ele compara os multiversos como sendo bolhas em uma taça de champanhe, né? Vai surgindo bolhas e as bolhas vão se desfazendo. Só que na taça, né, é somente uma porção deles, né, já que o multiverso é infinito. Eu já vou até aproveitar e corrigir uma declaração que eu venho falando nos vídeos anteriores, que após a saga Crise Infinita, eu falo que o multiverso retorna somente com 52 terras, né? Mesma coisa no 952. Mas na verdade não, o multiverso, ele ali é só, o pessoal chama de multiverso local.
ele continua sendo infinitas terras, mas a DC só decidiu falar sobre 52 delas. É tanto que até em um dos vídeos anteriores se tem uma terra nova que não foi catalogada, né? Tem a terra que todos os heróis são macacos. Então aqui o Morrison ele ainda expandiu mais o Overvoid, ou seja, como aquele ponto era a DC, você pode pensar como tem um outro ponto que vai ser o multiverso da Marvel. Vai ter um outro ponto que vai ser as histórias da revista do Art Comics, né? Quem assiste Riverdale tem que saber que os personagens vêm de um HQ também. Pode ter uma parte que é o multiverso do Dragon Ball, Turma da Mônica. Enfim, todas as revistas criadas estão dentro do Overvoid. E ainda assim, é ridiculamente pequeno comparado ao todo. E a DC dá essa indireta de existir multiverso de outras editoras justamente no tie-in da saga Death Metal, naquele tie-in chamado A Ascensão dos Novos Deuses. Pra quem não leu, tem alguns spoilers dessa saga, né, que é uma saga mais ou menos atual, então, mas não é tanta coisa também não. Então assim, a Perpétua, ela lutava com o Batman que ri, né? O Batman que tinha fundido seus poderes com os poderes do Dr. Manhattan do Multiverso Sombrio, né? Então o Overvoid, ele ficou curioso porque aquele universo estava chegando ao fim. E ele enviou um emissário chamado o Cronista, né? Que busca entender melhor o que aconteceu com aquele multiverso, porque ele estava realmente chegando ao fim. Primeiro, ele vai até o Pirata Psíquico e ele toma todas as memórias do pré-crise e pós-crise 952, né? Então, mas só na perspectiva da Terra, né? Porque teoricamente o Pirata Psíquico nunca teve nada além do assim, no espaço. Em seguida, ele vai até o Vril Dox, né? Que seria o filho do Brainiac. E lá ele coleta todas as informações, né, que o Brainiac coletou ao longo do multiverso, né, tanto na parte da Terra como no resto dos outros planetas, né, no caso, durante todo esse tempo da DC, né. E cada vez mais o cronista ele não entende como esse multiverso, né, tá indo para o fim, né. Sempre ele se leva à destruição, depois renasce, então ele quer entender melhor sobre isso. O Vril Dox, ele sempre esperou por alguém do Overvoid, né. Ele mandou vários sinais para o grande Omniverso na esperança de vir alguém e ajudar ele a escapar para um multiverso melhor. Mas até o cronista mostra no livro dele, né, que tem outros multiversos de outras editoras e é basicamente ele dizendo assim, ó, esse aqui é o melhor e você deveria valorizar mais ele. Então é basicamente a DC falando assim, que o seu multiverso é diferente de todos os outros, é melhor, né, que qualquer coisa, melhor que o da Marvel, que o Dragon Ball e assim vai. Por fim, o cronista ele acaba ressuscitando o Metro, né? Porque o Metro ele foi morto pelo Dr. Manhattan durante a saga Darkseid War, né? Então o Metro é aquele novo deus que sempre estava na sua cadeira, né? A cadeira que é do Anti-Monitor, e ele observava, né, e catalogava todos os acontecimentos do multiverso. E após uma conversa com o Metro, o cronista decide, enfim, ajudar a esse multiverso a sobreviver. Então talvez ele retornou e contou lá para os Juízes da Fonte, e por isso que teve aquele final na saga Death Metal. E assim, desde os anos 50, os quadrinhos acompanham a teoria, né, das exatas, né? Então os conceitos de ficção científica sempre vêm a partir de ideias da física, né, por exemplo. Então quem conhece matemática e física até consegue relacionar várias dessas ideias e conceitos da DC com termos, né, das áreas que estudam, no caso. Até assim, eu sou probabilista, no caso, então tem várias coisas que eu consigo fazer essa analogia também. E mesmo que você não conheça nada, até quem assistiu, por exemplo, The Big Bang Theory, viu que o Sheldon trabalha com um conceito bem complexo e até eles explicam de uma maneira bem fácil e geral, até para a vizinha dele que não entende nada daquilo. Então seria também essa ideia de trazer esses conceitos pesados de uma forma mais leve. O Morrison, desde o Homem Animal, veio trabalhando com esses conceitos do Overvoid. Eu preciso até fazer um vídeo somente sobre o Homem Animal, porque tem muita coisa que ele introduziu lá e dá pra gente ter uma ideia melhor aqui, né? Tem que contar primeiro um vídeo contando todo o arco dele, depois as impressões e a parte filosófica por trás de todo esse run, né, do Homem Animal. Até em uma outra entrevista na revista All Star Superman, um repórter pergunta se esse universo do All Star Superman ele pertence ao hipertempo, né? Que seria aquela linha de tempo que onde tudo poderia existir lá nos anos 90. O Morrison até responde assim, ele pode fazer se você quiser. Aí ele explica, né, sobre a ideia de linha do tempo, né, onde tudo começou. Mas ele fala que pode existir ideias mais gerais do que uma linha do tempo, ou como um plano do tempo, né, que seria a folha seria um plano, né, é bem maior que uma linha. Ou seria até também um cubo do tempo. E na teoria, todas as histórias em quadrinhos que você leu
Isso inclui tudo, até fora da DC, ou até mesmo as nossas vidas, todas as possibilidades fazem parte de uma única continuidade. Essa ideia vem da física, tanto naquela chamada teoria das cordas, ou teoria M, né? Seria, na verdade, aquela teoria unificada. Eu já adianto, eu não sei praticamente nada dessa teoria M, né? Ela foi criada pelo físico Edward Witten em 95, e eu acho que é a teoria mais complexa já inventada pela humanidade, né? Porque engloba realmente tudo, né? Seria até aquele filme lá do Steve Hawking, né? A teoria de tudo seria relacionado a isso aqui, é a teoria que tudo está unificado. E o Overvoid seria justamente essa teoria. E assim, eu não vou me dar o papel de tentar explicar essa teoria, mas vou colocar aqui agora um trecho, né, vou legendar para vocês, de um documentário do David Lynch, que ele explica, né, através de um desenho, mais ou menos esse conceito do Overvoid. So they start looking into matter. So this side is matter, and this side is mind. Mind and matter. And the scientists, well, they discovered molecules. Deeper they went, and they discovered these atoms. And like I say, they thought that was the smallest particle for a long time. All these things we learn about in school. They went deeper, and they find inside the atoms these little electrons and neutrons and protons. And they went deeper and deeper and deeper, smaller and smaller particles, smaller and smaller particles. They found 4 forces. On a deeper level, the 4 became 3. And on a deeper level, the 3 became 2. And then, about 30 years ago, modern science, quantum physics, discovered the unified field. The unity of all the particles and all the forces of matter, of creation. Not only did they discover the unified field, but they found that everything that is a thing emerges from this field of no thing. E para finalizar, e se pudermos fazer uma analogia com o mapa do multiverso, né? Então o Overvoid seria toda essa parte branca fora do mapa, que não foi explorado ainda. Talvez chegamos no topo de tudo, mas ainda tem alguns conceitos que vale a pena comentar em outros vídeos que talvez ultrapasse até o conceito do Overvoid, mas eu preciso pesquisar mais e trarei para vocês em uma outra oportunidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ajuda demais. Nós estamos também quase chegando aos 1000 inscritos, falta pouquinho assim. Os nossos vídeos aqui, acho que vocês estão gostando do conteúdo, então tenta dar uma fortalecida, divulga aí, porque, né, o canal crescer um pouco e trazer mais conteúdos para vocês também. Então, até a próxima semana e valeu!